Você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco, um programa da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis, situada na Rua da Consolação, número 510, no bairro Pequi. Dias de culto, nos domingos, a partir das 18h30. Nas quartas-feiras, a partir das 19h. Graças a Deus, muito boa noite para você, meu prezado ouvinte. Eu sou o pastor Arlan, estou aqui ladeado do pastor Arlen, nosso reverendo, diácono Sidney e o nosso irmão jovem Caleb. Estamos aqui em missão para trazer a você a boa e poderosa palavra de Deus. Você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco, que é um oferecimento da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis. Quero mandar aqui um forte abraço ao casal Brenda e Maiane, estão sintonizados, Flávio Rebouças e família, a minha mãe preciosa, diaconisa Luzia, que tanto amamos, e o seu esposo, nosso irmão Osmário. Também um forte abraço para o nosso irmão Antônio Marques e família, e a sua preciosa irmã em São Paulo, Maria Marques, da Batista do Tatuapé, São Paulo. Olha que bênção, diácono Sidney. Muitas pessoas, não só aqui de Eunápolis, do extremo sul da Bahia, mas também outros estados, acompanhando o programa A Bíblia em Foco. Um forte abraço também para o casal amado e amável, Márcio e Neuza, na Centauro. Pastor Arlen, graça e paz, tudo bem com o senhor? Graça e paz, mestre, tudo bem, vencendo. A garganta um tanto embargada, mas estamos aqui para usar a nossa vida para a glória de Deus. Perfeito. Quero aqui cumprimentar também os ouvintes, amigos que estão sintonizados conosco. Que Deus abençoe cada um de vocês. É um prazer, uma alegria para nós contar com sua audiência. Eu quero aproveitar aqui também já mandar alguns cumprimentos. Cumprimento para a doutora Juliana e a sua querida família, está aí sintonizada nessa programação. A nossa irmã Liliane já entrou em contato aqui, mestre, dizendo o seguinte: estamos sintonizados, família Bispo, que nós muito amamos também. Que maravilha é estarmos aqui para discorrermos acerca de um tema que nós estamos aí já há alguns dias, não é, mestre? Tema importante acerca do cristão e o tempo. Nós já vimos aí o Criador do tempo, vimos já a criação do tempo, a brevidade do tempo, princípios acerca do tempo, como não usar o tempo. E desde ontem nós passamos aí a tratar acerca de como efetivamente usar o tempo. Muito bom. Então, como o senhor já disse, já vimos que devemos usar o tempo com Deus, com a família. E hoje aprenderemos que devemos usar o tempo com o trabalho. Esquenta aí, pastor. Vai sim. Pois bem, já que devemos usar o nosso tempo para trabalhar, iremos te apresentar um pequeno estudo muito importante acerca do tema. Claro, não vamos esgotar o assunto, mas iremos ver alguns insights à luz da palavra de Deus que nos ajudarão a enxergar o trabalho com olhar bíblico, diácono Sidney. Tem pessoas que olham para a questão do trabalho com olhar assim, depreciativo, não, só existe, eu tenho que trabalhar, né? O pecado entrou no mundo, então nós iremos desmistificar isso. E como o tempo deve ser usado para a glória de Deus, engloba usar o nosso tempo de forma qualitativa para o trabalho. Então nós iremos, pastor, fazer algumas considerações que juntas nos darão um quadro mais geral, mais abrangente acerca do trabalho. Mas pelo que me parece, tem pessoas interagindo conosco aí, não é mesmo? Exatamente, nós recebemos aqui a mensagem do irmão William. Ele é do bairro Minas Gerais, graças a Deus está servindo a Deus conosco na comunidade, na Igreja Batista Conservadora de Eunápolis. Ele diz o seguinte aqui na mensagem: graça e paz. Esse programa tem sido um divisor de águas na minha vida. Deus abençoe, pastores Arlan e Arlen. Muito obrigado, William. Também quero mandar um forte abraço para o nosso irmão Flávio. Nós temos 2 Flávios na igreja, né, pastor Arlen? Isso aí. Flávio Rebouças já foi mencionado, interagiu conosco mais cedo. E também Flávio, nosso mecânico querido. Ele disse: graça e paz, meu pastor, estamos sintonizados. Ele e a sua muito digna esposa, a nossa irmã Yasmin. Então, pastor, vamos iniciar o nosso bate-papo, nosso diálogo bíblico-pastoral, fazendo a primeira consideração referente ao trabalho. Então, em primeiro lugar, o trabalho ele foi dado ao homem antes da entrada do pecado no mundo. Exatamente.
É muito comum na nossa atualidade as pessoas enxergarem o trabalho como sendo uma consequência do pecado. Mas essas pessoas estão equivocadas, porque o trabalho ele não é fruto do pecado. O que o pecado fez foi trazer dificuldades para o trabalho. Ou seja, o trabalho depois do pecado se tornou penoso, dificultoso. Porém, Deus criou o homem e lhe deu capacidades específicas. Quando a gente estuda a Bíblia, inclusive o livro do Gênesis, o livro dos princípios, das origens, nós vamos perceber que, originalmente, Deus, ao criar um homem no estado de perfeição, Deus entregou para ele o que nós chamamos de mandatos. Nós temos aí um mandato social, que é o mandato relacionado o homem com a sua esposa, com o próximo. Sim. Nós temos o mandato cultural, que vai abarcar essa questão do trabalho. Deus entregou a missão para o homem ter domínio sobre a terra, Sim. cuidar. E a gente vai ler mais adiante, Gênesis capítulo 2, em que antes do pecado entrar no mundo, Deus entregou a missão para o homem trabalhar. Essa questão da funcionalidade. Dentre outro mandato que a gente não vai trazer a lume aqui agora. Mas veja, Deus cria o homem, Adão, perfeito, e encarrega ele como sendo portador da imagem do Criador, para que viesse representar Deus na terra. Então essa questão do trabalho está intimamente ligado com o fato do ser humano ser imagem de Deus. Deus lhe criou com a capacidade funcional para trabalhar para a glória dele. Muito bom, então vamos verificar textualmente, mas antes disso, um casal precioso interagiu aqui, graças a Deus, o povo está demais de Que Axi. bênção. É a nossa irmã Julie e o seu querido Cleiton, o seu namorado amado, muito bom. Eles disseram, estamos sintonizados. De fato, esse horário é muito oportuno. O público é muito maior. Pois bem, vamos em Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Que bem assim, pastor. De fato, Deus ele deu trabalho, a responsabilidade para o homem antes do advento do pecado no mundo. Então, se porventura algum ouvinte está agora antenado, nos ouvindo atenciosamente e pensava de forma contrária, nós temos a chance aí, pastor, de desmistificar, de tirar isso da cabeça das pessoas. O que o pecado trouxe foi fazer o trabalho que era, digamos, leve, se tornar pesado. Sim. Mas o trabalho foi conferido ao homem antes da entrada do pecado no mundo. Então isso é importante porque o cristão, ele precisa enxergar a vida não na perspectiva do próprio homem, mas na perspectiva de Deus. Então é muito comum ouvirmos falar de pessoas que às vezes em universidades, colégios, geralmente professores têm ensinado isso, mostrando o trabalho como sendo a consequência do pecado. Mas não, nós estamos aqui enfatizando pela Sagrada Escritura, o livro sagrado de Deus, a Bíblia, que Deus criou o homem e antes do pecado entrar no mundo, Deus falou, olha, Adão, passar umas tarefas para você. Ou seja, o trabalho veio antes do advento do pecado. E é interessante que esse papel que ele exerceu era justamente de cuidar da criação. Sim. Então, o homem, ele é um ser ecológico. Em que sentido? Que Deus entregou para o papel dele cuidar da criação. Justamente. Envolvendo aí a questão funcional, o trabalho que ele teve inicialmente. Ele nomeou os seres, eu não sei se o senhor pretende mencionar isso, mas em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, quando Deus intenta criar a mulher para o homem, a Bíblia diz que Adão estava ali nomeando seres, os animais, répteis, aves. Adão estava trabalhando, dando nome, Justamente. denominando os seres criados. Então isso implica dizer que uma pessoa enxergar o trabalho com os maus olhos é um equívoco, é um erro. O trabalho deve ser encarado com nobreza, Jacocídio. Então Deus ele dá saúde, dá oportunidade. Então o homem, principalmente o servo de Deus, deve olhar para o trabalho com um olhar de nobreza. Então vamos para a segunda consideração acerca do trabalho. O trabalho é um meio providenciado por Deus para a nossa manutenção. Deus cuida da criação, dando ao homem, inclusive, saúde, porta de emprego. Agora ele precisa ir à luta. Então, quando a gente olha para a Escritura Sagrada, nós aprendemos que Deus é um Deus presente. A Bíblia retrata tanto a transcendência de Deus, que Deus está acima e à parte da criação, mas também imanência de Deus. Deus está presente, cuidando da sua criação.
O deísmo, por exemplo, vai dizer que Deus criou todas as coisas e abandonou o universo, a criação, às leis naturais. Mentira! Deus criou o universo a partir do nada e ele dá manutenção para a sua criação. O apóstolo Paulo estava no Areópago, que era próprio para a discussão filosófica, e ali ele começa a apresentar o Deus desconhecido para os atenienses. Ele vai dizer no versículo 25 especificamente algo lindo: nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Quem é o nosso Deus? Ele é independente, ele não precisa do homem. Mas veja, enquanto Deus não precisa do homem, ele faz o homem depender terminantemente dele. Sem Deus, o que é o homem, Diaco Cid? Nada. Aí o apóstolo Paulo arremata: pois ele mesmo, Deus, é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então Deus, pastor Arlen, ele sustenta a criação. E nessas expressões, nessas palavras aí, todas as coisas que Deus concede está justamente vida, que é mencionado anteriormente, saúde, porta de emprego, capacidade para ter se formado, estudado, quem teve essa oportunidade. Então Deus, ele cuida da criação. Deus sustenta a criação. Agora o homem, por conseguinte, ele precisa agora, uma vez que Deus cuida dele, dando-lhe vida, respiração e todas as coisas, ele precisa agora, na sua oportunidade, fazer o quê? Estudar, se profissionalizar e ir à luta. Claro, nem todos tiveram o privilégio de estudar desde cedo na luta, de trabalhando para ajudar os pais, para cuidar, às vezes até dos pais enfermos, enfim. Mas o ponto é, Deus dá tudo, vida, respiração e todas as coisas. Mas agora o homem, por sua vez, ele precisa ir à luta, porque o trabalho é um meio providenciado pelo próprio Deus para a nossa manutenção. Pastor Arlen, nós podemos verificar textualmente esse fato de que Deus, ele deu trabalho para o homem para a sua manutenção? Com certeza. Quando nós olhamos para o Salmo 128, é um salmo aí que descreve bem a questão da família, que o homem que teme a Deus, ele é bem-aventurado, ele é feliz, ele é muito feliz. E o salmista, no Salmo 128, a partir do verso 1, ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí ele vem mostrando a consequência de um homem que teme a Deus. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Então aqui é uma das passagens das Escrituras Sagradas que fortalece o fato de que o trabalho é uma bênção. Então, mesmo que há dificuldades, nós temos hoje algumas resistências no nosso próprio coração pecaminoso, mas o trabalho em si é uma bênção de Deus. Inclusive, é descrito aqui no Salmo 128 como sendo isso mesmo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Por quê? Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Aí ele complementa: feliz serás e te irá bem. Então, quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, como Deus criou, esse verbo criar aí, que aparece em Gênesis capítulo 1, implica que Deus, ele cria, mas continua mantendo a criação. Perfeito. Então ele é provedor. A Bíblia vai mostrar em diversas passagens, Mateus 5,45, que Deus manda o sol, Deus manda a chuva, Deus, ele mantém a criação, dando um testemunho de si mesmo. E em João capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo, ele estava lidando com alguns religiosos que estavam se opondo a ele, inclusive porque Jesus Cristo curava no sábado. Jesus Cristo, ele vai trazer à tona uma verdade cristalina. Olha só, ouça com atenção aí, ouvinte, João 5,17. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, o próprio Jesus Cristo aqui, ele está reconhecendo o trabalho contínuo do Pai, e ele diz que eu trabalho também. E Efésios capítulo 4, eu não sei se o senhor pretendia ler esse texto também, mencioná-lo, o apóstolo Paulo, ele vai lidar aqui com a vida de uma pessoa que se converte e ela precisa viver em novidade de vida. Em Efésios capítulo 4, versículo de número 28, ele diz o seguinte: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então Deus, ele estabelece o trabalho como meio de prover, como meio da manutenção
humana. Muito bom. Então estamos estudando sobre o cristão e o tempo, e nessa ocasião estamos aprendendo como usar o tempo com o trabalho. É interessante ressaltar que na igreja que estava em Tessalônica havia crentes que infelizmente estavam ociosos, preguiçosos. Alguns deles diziam: não, Jesus vai voltar a qualquer momento, eu vou deixar de trabalhar. E queria se alimentar à custa dos irmãos da igreja. Aí Paulo, de forma resoluta, movido pelo Espírito Santo: epa, está errado. Segundo a Tessalonicenses 3,10, lemos: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então, pastor, a gente não pode negar esse fato. Existem cristãos que são preguiçosos, e a Bíblia não dá chancela, apoio para isso. Então nós estamos aqui olhando para a questão do trabalho na perspectiva de Deus, na perspectiva bíblica. Então o trabalho de fato foi estabelecido por Deus como meio para a nossa sobrevivência, para a nossa manutenção. Pastor, o que temos ainda para dizer acerca do trabalho? Nós precisamos pontuar aqui a maneira que o cristão deve trabalhar. Então já ficou claro, evidente aí para o ouvinte, que o trabalho é uma bênção. O trabalho é um meio que Deus providenciou para a manutenção do ser humano. Deus criou o trabalho antes da vinda do pecado ao mundo. Mas agora vamos tentar pensar aqui, à luz da Bíblia Sagrada, a maneira que o cristão deve trabalhar. Será que o cristão deve fazer corpo mole no setor de trabalho? Será que ele deve fazer hora, como se diz por aí? Fazer hora aqui não é hora extra, não. Aquela pessoa que gosta, usando a expressão popular, que gosta de moncegar. Ficar mocegando no serviço. Como o cristão deve trabalhar? Qual é a maneira? Será que a Bíblia nos oferece alguma orientação, pastor Alain? Justamente, pastor, iremos começar ponderando a passagem de Efésios, capítulo 6, versículos 5 a 8. Como a Bíblia é suficiente. Efésios, capítulo 6, do versículo 5 a 8. Vós, servos, detalhe, nessa época aqui, eram escravos literais. Nos dias em que o Novo Testamento foi escrito, no Império Romano existia cerca de 60 milhões de escravos. Justamente. Alguns deles se converteram agora, são agora empregados ainda, servos, mas como eles devem viver? Aí diz o texto: vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, patrão, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Que detalhe. Então, como funcionário, colaborador da empresa, ele deve trabalhar com corpo mole? Não. Com dedicação, temor, tremor, sinceridade, como a Cristo. Pastor Arlen, antes de avançarmos, é interessante a gente ressaltar que não existe dicotomia entre vida religiosa e vida secular na vida de um cristão. Esse é um pensamento muito comum que veio aí desde a Idade Média, em que as pessoas tendem a fazer essa separação entre vida sagrada e vida secular. Mas a Bíblia, ela não, em canto nenhum, em lugar nenhum da Bíblia, a gente vai perceber essa divisão. O cristão, ele é cristão no contexto do lar, no contexto da igreja, e ele é cristão também no contexto do trabalho. Então, no trabalho, não pode fazer essa mudança, não, aqui eu vou me importar como uma pessoa que não é cristã. Não. E Paulo, ele traz isso aqui à tona. Ele vai mostrar a maneira que o cristão, no caso aqui, como o senhor mencionou, eram escravos literais. Então, nós temos hoje os princípios, né, para um funcionário. Sim. E ele vai mostrar aí a maneira. Ele deve obedecer, ele deve trabalhar com respeito, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. É um ato de devoção ao próprio Senhor É um Jesus. ato de adoração. Perfeito. Então aqui, ao longo da história, voltando aqui para a Idade Média, era muito comum entender que a vida que agradava a Deus era aquela que era separada exclusivamente para os serviços espirituais. A questão lá do clero, a questão dos monastérios que tinha, né? Os mosteiros, onde as pessoas ficavam reclusas. Essas pessoas aí tinham proximidade de Deus. Essas que trabalhavam no campo, coitado, eram tidas como pessoas crenças inferiores. São seculares. Então Deus usou aí homens na história, como Martinho Lutero e outros, para resgatar o ensinamento da Bíblia. A questão da doutrina da vocação. Mostrando que o cristão, ele glorifica a Deus em todas as esferas que ele atua, inclusive no âmbito do trabalho. E aqui Paulo, ele mostra isso, como a Cristo.
Um ato de adoração ao próprio Salvador. Então o culto não se limita no culto congregacional. A gente sabe que o culto ele tem um aspecto pessoal, a sós com Deus, Sim. familiar e congregacional. Mas o culto é para a vida inteira, em tudo, inclusive no âmbito de trabalho. Perfeito. Avançando a leitura, versículo 6. Não servindo à vista como para agradar os homens. Ou seja, o patrão, ele está me olhando, eu vou trabalhar. Virou as costas, vou mossegar. Aí Paulo fala, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então, de fato, um colaborador em sua empresa, ele precisa ser caprichoso de auxílio. Ele precisa ser zeloso. É um ato de culto, ele está trabalhando enquanto trabalha, é caprichoso. Não, aqui é para o meu Cristo. Deus será glorificado nessa parte. Aí nos lembramos do texto clássico, que a gente recomenda o nosso ouvinte memorizar. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, inclusive trabalhar, fazei tudo para a glória de Deus. Perfeito. Mestre, tem outros textos aqui de Colossenses, eu não sei se nós teremos tempo hábil para lê-lo. Você já vai para Tito aqui. Vamos para Tito. Tito ele vai receber aqui orientações do apóstolo Paulo, orientações voltadas também para a questão do âmbito do trabalho. Tito capítulo 2, versículos 9 e 10, nós temos as seguintes orientações para os servos daquela época e para um funcionário cristão na nossa atualidade. O texto diz assim: exorta os servos a que se sujeitem a seu senhor e em tudo agradem, não contradizendo. O que Paulo está mostrando aqui no primeiro momento, no versículo 9, é exortando os irmãos que estavam em condição de servos e hoje para os cristãos funcionários, que é necessário submissão. O patrão passa as coordenadas ali, hoje você vai fazer isso. O colaborador cristão, ele vai se submeter. Não vai viver retrucando. Sim, inclusive a expressão que ele usa aí, não contradizendo, que a ideia aqui é de respondão. Um funcionário respondão, fica questionando o tempo todo do patrão. Questionando, aí Paulo fala, não, você não é essa não. Não contradizendo. Então, se o patrão determinou a função que a pessoa exerce, não vai contra os princípios da fé cristã, Sim. contra o evangelho de Cristo, ela se submete tranquilamente e vai dar o melhor, que é como a Cristo. Mas na sequência, no versículo 10, ele vai mostrar outro fator importante. Não defraudando. Então, aqui eles não deveriam ser respondões. E segundo, não deveria defraudar. Nessa época aqui havia escravos que labutavam no lar dos senhores. Então tinha acesso aos pertences dos seus senhores. Então Paulo está mostrando, nada disso, vocês são cristãos. Não tem esse negócio de pegar uma canetinha lá no serviço, né, que é muito comum hoje. Na canetinha lá, tem tanta caneta lá no trabalho. E levar para casa, não. Profundo. Não defraudando. Aí ele vai mostrar antes, ou seja, o contrário disso, mostrando toda a boa lealdade. Olha só a postura de um cristão. Toda boa lealdade. Aí ele vem mostrar o propósito aqui. Para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Que implicação. Paulo está dizendo aqui que se os servos, os funcionários cristãos trabalharem dessa forma que ele definiu aqui nos versículos 9 e 10, não contradizendo, sendo submissos, não defraudando, mostrando toda boa lealdade, o testemunho do cristão no setor de trabalho vai ornamentar, é como se fosse assim, vai decorar, vai colocar o evangelho como se fosse algo totalmente atrativo, que Perfeito. é de fato. Embelezar. Então ele vai embelezar através do testemunho o evangelho de Jesus, a doutrina de Deus, nosso Salvador. As pessoas vão olhar assim, nossa, aquele funcionário ali é diferente. Olha como é que ele é dedicado, você não vê ele fazendo corpo mole. Olha como é que ele é honesto, Perfeito. Confiável, leal. Ali eu confio. Glória a Deus. E Paulo está dizendo, vai tornar um ornamento da doutrina de Deus. Você vai fazer o evangelho atrativo às pessoas, caro ouvinte. Você que é cristão que me ouve agora, no âmbito de trabalho, você tem que fazer isso. Você tem que proceder de tal maneira
que o seu patrão, seus colegas iam olhar para você e ver o diferencial, porque você tem um Deus nos céus que determinou a maneira como você deve viver no trabalho também. Excelente. Você aplica o tempo de forma apropriada para glorificar a Deus no trabalho. Mas tem palavra de Deus também para quem é patrão, que é crente em Jesus. E agora, como proceder, como gerenciar a empresa, como conduzir os colaboradores. Paulo vai dizer, pastor Arlen, em Efésios 6, versículo 9, e vós, senhores, por princípio patrões, fazer o mesmo para com eles, deixando as ameaças. Se não trabalhar direito, eu aviso, viu? Vive ameaçando, intimidando os colaboradores, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Cai nessa não. Não, Deus sabe que eu sou patrão. Deus ele não faz acepção de pessoas não, filho. Então você precisa proceder seguindo o padrão de Deus ao gerenciar a sua empresa, os seus colaboradores. Inclusive é muito comum a questão do distrato, não é, mestre? Sim. Pessoas que às vezes exercem o papel ali, ocupam o papel de patrão e distraem das pessoas, humilham. Então essa não é uma postura cristã. Então você vai exercer o seu papel como patrão, com cortesia, firmeza. Você não pode correr pelo caminho da inconveniência, de tratar as pessoas, maltratar, ficar ameaçando, como o texto mostrou aí para nós. Então, tem uma postura apropriada de um cristão. Quando nós meditamos na Bíblia, nós vamos perceber que o cristão em tudo ele é diferente. Tem gente que se apega, né, à questão do poder. Sim. No sábado, nós estávamos pregando lá para os irmãos da igreja, os homens da igreja, e nós falávamos acerca da mansidão. Mansidão não é fraqueza, mansidão não é ser capaz, mansidão é a pessoa ter poder sob controle. Isso aqui se aplica também diretamente à vida de patrões cristãos, que pensam que às vezes está no nível ali de autoridade, e ele às vezes quer destratar os seus colaboradores. Mas a mansidão vai fazer o quê? A pessoa tem um poder, mas esse poder ele deve estar sob controle. Muito bom. Então, acerca do trabalho, temos mais pontos a discorrermos aqui. Não devemos viver para trabalhar, mas trabalhar para viver. Porque tem pessoas que é um extremo oposto aí. Enquanto tem pessoas que fazem corpo mole, a ociosidade, sim, a preguiça, tem outros que a vida é trabalhar. Cadê o irmão? Rapaz, trabalhando. Cadê a esposa dele? Não, mal vê a esposa trabalhando. E os filhos, mal. E os cultos na igreja, mal. Então tem pessoas que vivem para trabalhar e não convém que isso seja assim, né, pastor? Isso, e ressalvando, mestre, que às vezes tem irmãos que a empresa que ele trabalha, às vezes esforça mesmo. Sim. Ele não tem outras opções e às vezes ele se vê numa condição em que não tem como. Às vezes é muito trabalho, sim. né? Que às vezes o patrão impõe sobre ele, só tem ele ali para poder fazer. É um caso à parte, é uma exceção. Sim. O ponto é que é pessoas voluntariamente viver em função do trabalho. É interessante observar que a Bíblia Sagrada ensina que não devemos proceder assim. Aliás, o Salmo de número 127, somos bem mentoreados. Salmo 127, versos 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, sem Deus é tudo nulo, em vão. 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Tem pessoas que extrapolam, né, pastor? E às vezes é na intenção de enriquecer a todo custo. Pessoas começam a pegar aí várias ideias que são dadas aí pelo pessoal e falar, rapaz, eu quero ser também. Aí começa a sacrificar a vida com Deus, a família, a igreja. A pessoa não vai mais na igreja, não cultua mais a Deus, então ela vive em função. Então o trabalho se torna um ídolo na vida dela. Nós sabemos que a idolatria é adoração a ídolos, e ídolo é tudo aquilo que no coração da pessoa substitui o lugar que é de Deus. Então a pessoa faz do trabalho um ídolo, então ela fica escravizada ao trabalho. Sim. Então enquanto a pessoa ela entende que o trabalho é uma dádiva de Deus, o homem deve trabalhar, o ser humano deve trabalhar, mas ele se deixa dominar pelo trabalho de modo que ele vive em função, aí já é um problema sério. Isso aí se torna a prática da idolatria. A pessoa vive sufocada pelo trabalho. E é curioso, mestre, que eu me recordei aqui de Eclesiastes, uma passagem da Escritura que é muito clara.
verso de número 6 de Eclesiastes 4 fala assim: melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Profundo. O que Salomão está colocando aqui? Ele está mostrando que é melhor a pessoa trabalhar tranquilo, ter o salário dela e tudo, e viver bem, do que pessoas que vivem por função do trabalho. Ela quer as duas mãos cheias, fala, sabe de uma, eu não contento com a mão cheia só não, quero as duas. Aí o texto vai dizer que se a pessoa trabalha para ter uma mão cheia com descanso, é muito melhor do que as pessoas terem as duas mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Pessoas que vivem angustiadas, preocupadas, dominadas pela ansiedade, pela inquietação, justamente porque elas estão apegadas de tal maneira ao trabalho que o trabalho se torna um ídolo para a sua vida. Geralmente as pessoas que procedem assim confiam nas incertezas das riquezas. Não, eu tenho que acumular, porque se alguém adoecer na família, então à primeira vista parece ser louvável a intenção. Eu não sei o dia de amanhã, e tá uma crise aí e tal, mas atropelando assim, os princípios da palavra. Nós que somos crentes em Cristo, nós não dependemos necessariamente da nossa saúde, do nosso emprego, do nosso salário, dependemos de Deus. Então, se o cristão entender isso e levar isso a sério, ele vai se esforçar no trabalho, ele vai se consumir no trabalho, porque é um ato de adoração a Cristo. Vai dar o melhor. Vai dar o melhor, porém, ele depende terminantemente do seu Senhor. Até porque no Salmo, ora lido, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, vamos agora focar, mestre, em outro âmbito de trabalho. Eu não sei se a gente continua esse tópico ou se a gente já passa para o seguinte. Vamos passar para o seguinte, né? O Ministério Pastoral e a relação com o trabalho. Ótimo, vamos para esse tópico. Tem pessoas que têm dificuldade de entender a função de um pastor. E pensa que um pastor, ele não trabalha. É muito comum isso, pessoas dizendo, não, o pastor está descansando. Eu me recordei aqui agora, antes de nós lermos o texto, aquela história que nós sempre mencionamos, que o pastor ele estava em casa, com a Bíblia aberta, estudando para pregar. O irmão passou em frente à casa do pastor e brincando com o pastor, ele disse o seguinte, está descansando, né, pastor? A pastor voltou para ele e falou, não, meu filho, estou trabalhando. O rapaz, foi o caminho dele, o destino. E quando ele voltou, o pastor já não estava mais estudando para pregar. Ele estava limpando a frente do quintal ali, capinando. Aí o rapaz com gracejo. Ah, pastor, agora está aí trabalhando, né? O pastor voltou para ele e disse, não, meu filho, agora estou descansando. Profundo. Porque o ministério pastoral é uma labuta, e nós iremos verificar a luz da Bíblia aqui, que é um trabalho muito nobre. Justamente, pastor. Eu me lembrei também de uma historiazinha. Houve um pastor amigo falando em dado momento, tem pessoas que pensam que o pastor só dorme. O pessoal liga pro pastor, né, às vezes de tarde ou à noite. Pastor, o senhor está dormindo? Tá por fora, hein, reverendo? Nós iremos compulsar aqui textualmente que a lida pastoral, o pastorado bíblico, configura, constitui um excelente trabalho. Paulo vai dizer em 1 Timóteo 3:1, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Vamos entender o texto. Paulo ele vai alistar o perfil de um pastor. E ele começa dizendo, esta é uma palavra fiel. Se alguém almeja, deseja o episcopado, isto é, a função de pastor, excelente obra deseja. Interessante que o texto não fala se alguém deseja o título de pastor, status de pastor. Eu acho tão lindo, as pessoas dizem. O pastor está em um lugar, todo mundo, oi pastor, tudo bem, acho tão bonito. Eu quero o título de pastor. Aí Paulo fala, não, se alguém deseja o episcopado, a função pastoral, Trabalho. Excelente obra, trabalho, deseja. E a Bíblia endossa essa verdade em vários outros textos. Fala para nós, pastor, algum outro texto aí que endossa essa questão que o pastorado bíblico constitui um trabalho para a glória de Deus. Olha só, nós temos alguns textos, temos 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, temos 1 Timóteo 5, 17, mas me permita aqui mencionar, mestre, o que nós encontramos na CBO. CBO, para quem não sabe, é a classificação brasileira de ocupação. Então, o próprio Estado brasileiro, o Brasil, ele reconhece o Ministério Pastoral como uma ocupação.
embora não com a denominação pastor, ministério pastoral, mas como ministro de confissão religiosa. Muito bom. Mas a Bíblia, mostrando essa questão, em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, Paulo vai orientar como a igreja deve se relacionar com a liderança cristã em relação aos pastores. Ele diz o seguinte: e rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Trabalho. Tende paz entre vós. Então, nessa passagem aqui fica claro que os irmãos devem ter uma postura apropriada com os pastores bíblicos, e aqui Paulo, à medida que ele está exortando a igreja a ter uma postura apropriada de reconhecer, de ter grande estima e de amar os pastores, ele mostra aqui quais são as atribuições pastorais. Ele diz aí que trabalho entre vós. A palavra trabalhar aqui, ela implica trabalhar até exaustão, até chegar à exaustão. Ele mostra aí presidir, admoestar. E em 1 Timóteo 5, é um texto que eu passo a ler aqui agora, versículo 17, Paulo vai dizer o seguinte a Timóteo: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra ou de dobrados honorários, conforme aparece na Almeida Revista Atualizada. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então Paulo reconhece aqui homens na lida pastoral que labutam, a expressão aqui, trabalham na palavra e na doutrina. Nós sabemos que, como nós pregamos com constância, mestre, nós podemos falar isso com propriedade. Sim. É um labor muito grande. Verdade. Você estudar a Bíblia, para entender a Bíblia dentro do contexto, é um trabalho árduo. O tempo para se preparar um sermão de 6 a 10 horas de relógio, examinando, ponderando. Aí vem agora a transmissão do conteúdo. Estima-se que uma pregação de 40 minutos equivale a 8 horas de trabalho braçal. Só para preparar. Ou melhor, só para pregar, não é isso? Só para pregar. E fora as 10 horas aproximadamente para se preparar. Desmiro. Então eu quero aqui me dirigir aos amigos pastores. Você que almeja o episcopado, a lida pastoral, meu amigo, é trabalho. Aí fica uma pergunta para todos nós. Você, no seu dia a dia, você aprecia o trabalho? Você trabalha com garra? Os obreiros, pastores, nós temos trabalhado em prol da causa de Cristo. Porque tem pessoas que, infelizmente, entram na lida pastoral por conveniência. Querem se aproveitar e não trabalham. Então fica aqui uma recomendação de todo o nosso coração. Nós, pastores, precisamos nos esmerar, precisamos nos consumir na realização da vontade de Deus. Ministério é coisa séria, gente. Então, eu como pastor, Arlen como pastor, nós precisamos trabalhar pela causa de Cristo.